Olá, boa noite. Eu peço desculpa porque no Moodle coloquei que íamos ter uma sessão online utilizando o Hangout, mas durante a tarde tentei colocar os menus visíveis, ou seja, sempre que eu faço uma operação deste género no Hangout, este menu não é visível para vocês. E eu sinceramente não consegui resolver esse problema. Portanto, tendo em conta a importância daquilo que vamos ver hoje, penso que resolve-se melhor com um vídeo e vocês depois, se tiverem dúvidas, colocam no fórum, eu estarei online durante a sessão e também vos ajudo. Nesse caso, vou então mostrar-vos como fazer a ligação do Delphi às bases de dados, portanto às tabelas do Paradox, e o objetivo da aplicação que eu vos vou mostrar é, portanto, fazer a ligação às tabelas que nos permita adicionar, alterar, enfim, na prática trabalhar com as tabelas que criamos na última tarefa. Para isso eu vou, tal como nos exemplos anteriores, eu vou criar uma nova aplicação. Nesta aplicação que eu tenho o form 1, eu vou considerar este form o meu form inicial ou o meu form de entrada, como vocês quiserem chamar. Já estou aqui, já repararam, já estou aqui a fechar estas janelas para ficar com uma área de trabalho disponível maior, uma vez que tenho os meus botões cá em cima, não necessito da barra de ferramentas ali do lado. Portanto, este meu form será o meu form inicial. Vou começar só por lhe dar um nome e vou-lhe chamar mesmo inicial. Pode ter outro nome qualquer, vocês podem perfeitamente dar entrada. Aliás, vou colocar um exemplo. Base de dados. Ok? Vou utilizar um menu para me deixar aceder aos forms seguintes. Como eu não sei exatamente de cor qual é o objeto menu que está alguns por aqui, posso perfeitamente vir aqui à pesquisa, escrever menu e já me aparece aqui o meu objeto. Vou então só configurá-lo muito rapidamente aqui com a opção alunos, opção códigos postais, e a opção sair. Vocês podem configurar a janela com uma imagem de fundo, retirar os botões que entenderem, sem qualquer problema. Vou só colocar também este formulário na posição central, que torna-se mais simpático. Portanto, vamos aqui à posição e vamos colocar aqui centrada no desktop e, portanto, teremos aqui o nosso form de entrada. Para trabalharmos com as nossas tabelas, nós vamos criar dois formulários, um para inserir os dados dos alunos e outro para inserir os dados dos códigos postais. O Delphi tem um formulário específico para trabalharmos com tabelas ou com bases de dados, que se encontra aqui na opção New, Outros, Others, e Delphi Files. E temos então aqui o nosso data model. Portanto, este formulário é um formulário especial só para tabelas, portanto, para bases de dados. Eu vou começar por alterar o nome para DM. Vão ver que depois, ao longo do exemplo, este nome ser simples, mas ser prático é funcional. E vou começar por fazer aqui a ligação às bases de dados que nós temos. Nós temos duas bases de dados, duas tabelas, e eu vou aqui no grupo de componentes de IDE, vou colocar aqui a tabela, um componente tipo tabela. Vou começar por lhe dizer qual é o database name. O database name é o alias que nós criamos no database desktop. E ao fazermos isto, já indo aqui ao table name,
já me vão aparecer as tabelas que estão naquela pasta. Eu vou escolher a tabela de alunos e já tenho aqui a minha tabela de alunos configurada. Vou dar-lhe aqui um nome mais adequado. Aqui podemos dar um nome que muito bem entendermos, obviamente. E a tabela tem que trabalhar associada a um data source. Portanto, o data source está aqui no grupo do Data Access e vou-lhe chamar PS Data Source T alunos. Tenho que dar a informação à data source que vai controlar esta tabela. Então, neste caso, vou ali ao dataset e escolho a tabela alunos. O data source apenas tem estas propriedades, portanto, não há muito para configurar. Na tabela de alunos é que temos que ainda fazer aqui uma pequena, digamos, alteração, que é faço duplo clique na tabela de alunos e tenho que adicionar os campos todos da referida tabela. Posso adicioná-los todos ou adicionar um, mas obviamente que é muito mais fácil se os adicionar todos. Se eventualmente imaginem que não podemos trabalhar com um deles, podemos eliminá-lo. Com delete, ele deixa de estar ali ativo. No entanto, eu posso em qualquer altura adicioná-lo e vou colocá-lo outra vez no mesmo sítio para ser mais fácil de trabalhar. Portanto, eu já tenho aqui a Unit 1, que é o meu forno de entrada, e já tenho aqui a minha Unit 2, que é o meu Data Mode. Vamos adicionar agora um formulário para trabalharmos os dados dos alunos. Quando nós adicionamos um formulário para trabalhar os dados dos alunos, que é um formulário normalíssimo, este formulário vai utilizar a informação desta base de dados. Portanto, eu aqui, alguns, vou ter que fazer referência a esta unit e a este formulário. Então, antes de começar a fazer aqui referências, vou guardar estas units para depois me ser mais fácil de me referenciar. Então, eu vou aqui à Unit 1, vou fazer o Save As, vou-lhe chamar projeto, vou-lhe chamar BD, base de dados, e vou-lhe chamar início. Okay? Okay? Vou ao meu data módulo, desculpem, ok. Vou ao meu data módulo e vou guardar como BD, base de dados, BD e DM, data módulo. Assim já sei, olhando para os fecheiros que tenho na pasta, já sei o que vou ter lá. E pego no meu formulário, que vai ser o meu formulário de alunos, eu vou guardá-lo com BD alunos. Vou aproveitar e vou alterar aqui a propriedade de name deste formulário. Vou chamar alunos, certo? No caption podemos mudar. Eu não vou preocupar muito com os aspectos estéticos por uma questão de tempo. Depois vocês trabalham esses aspectos, porque creio que já são relativamente simples para vocês. E vou começar por fazer, digamos, a configuração dos campos, portanto, das tabelas neste formulário. Para isso, vou ao meu data módulo e vou à tabela de alunos. Se eu abrir o meu formulário com esta janela disponível, eu posso pegar em todos os objetos, em todos os campos, digamos assim, e posso arrastar para o meu formulário, que ele vai automaticamente colocar-me aqui os campos. Só que ele está-me a dizer que o Fórmula 1 está a utilizar a informação do DataM, mas que ainda não tem a referência a este data model. Então, antes de fazermos isto, para simplificar, vamos aqui ao Implementation e vamos ao Uses e vamos colocar aqui Uses BD DM. Ok. E agora, vamos ver que, muito simples, adicionamos aqui todos os campos da nossa tabela. Esta configuração, depois vocês vão ver que muito facilmente
alteramos isto, podem inclusivamente selecionar só os objetos de edição, portanto os DB Edits. Reparem que são os DB Edits. Podemos selecioná-los, por exemplo, só, todos de uma vez, e podemos, por exemplo, fazer esta alteração. Pronto, depois vocês veem os aspectos estéticos e aquilo que pretendem alterar. Vou só, por uma questão prática, pegar nestes dois objetos de edição e vou reduzi-los porque, como são campos maiores na base de dados, ficaram demasiado grandes. Então vou-lhe dizer que o tamanho, o width, é de 500 para reduzirmos aqui o tamanho desses nossos campos. Vamos só muito rapidamente ver as propriedades de cada um destes objetos. Vemos num e todas as outras funcionam da mesma forma. Portanto, o data source daquele DB-Edit é o data source dos alunos e o campo é o código interno. No seguinte, é o mesmo data source e o campo nome. Depois, podem dar uma espreitadela aqui em alguns campos, em que podem, por exemplo, colocar aqui algumas opções do read-only ativo ou não. Por exemplo, aqui no código interno, nós podemos colocar este read-only a true, ou seja, passará a ser um campo só de leitura, não podemos alterá-lo, e faz sentido porque este campo é auto-incrementado, portanto nós não lhe vamos mexer, portanto, basicamente a configuração dos DB-Edits é semelhante em todos eles, poucas particularidades têm. Neste caso, já temos então a ligação feita à nossa tabela e aos nossos campos. Temos que colocar aqui, faltam-nos duas coisas. Colocar aqui um objeto que nos permita controlar a tabela, ou seja, andar para a frente e para trás, adicionar novos registros. Portanto, temos aqui o Data Control e temos aqui um objeto que é o DB Navigator. O DB Navigator eu vou colocar aqui, mas pode obviamente estar em qualquer ponto do formulário. Eu só tenho que lhe dizer que ele tem o data source de alunos, portanto que vai ser controlado por esse data source. E cá em baixo, na propriedade Visible Buttons, aqui podemos colocar, adicionar ou remover os botões visíveis, escolher os que queremos que estejam visíveis e que nós possamos utilizar. Portanto, este formulário está praticamente pronto a ser utilizado, falta-nos só duas questões. É que quando eu colocar este formulário a funcionar, depois de fazer aqui a ligação ao form de alunos, claro está, tenho que fazer o F alunos.show. Depois de fazermos isto, no formulário de alunos, eu tenho que ativar esta tabela, porque por defeito, ou seja, na prática, esta tabela não está ativa. Estão a ver aqui esta propriedade. Se ela estiver ativa e viermos aqui ao form de alunos, este objeto já fica ativo e estes objetos também já ficariam ativos. No entanto, eu não aconselho que estas tabelas estejam ativas por defeito, porque quando temos muitas tabelas ativas, é muita informação em memória, obviamente, e aconselho a abrirmos só à medida que vamos necessitando. Então, nesse caso, no nosso formulário de alunos, portanto, aqui eu tenho o F alunos ativo, vou aos eventos e quando ativo este formulário, portanto, quando abro, quando ativo, de qualquer maneira, eu venho aqui e vou-lhe dizer que o datamódulo.tabela de alunos, .open. Na prática, aquilo que ele faz, ele vai abrir ou, se quiserem, de outra forma, colocar ativa a tabela de alunos. Eu vou colocar aqui como comentário só para saberem, isto é exatamente a mesma coisa. Estas duas operações são têm exatamente, digamos, fazem a mesma coisa. Então, abrimos a nossa tabela de alunos aqui no Activate. Obviamente, quando eu fecho este formulário, também quero fechar a tabela. Então, vamos ali ao On Close e fazemos a mesma coisa, mas para fechar.
O Delphi, como eu acho que já referi, não é case sensitive, portanto podem utilizar maiúsculas e minúsculas como muito bem entenderem, e podemos já testar o nosso formulário de alunos. Vamos guardar este projeto na pastinha de projetos, ok, e projeto base de dados, ok. Temos a informação de que há referências que temos que adicionar, dizemos que sim, obviamente, ok. Formulário alunos.show, não existe formulário alunos.show. Vamos verificar então, e temos aqui já o nosso formulário para adicionarmos informação. Se tentarem, de qualquer modo, não seria permitido escrevermos ali, uma vez que é um campo auto-incrementado, e vamos adicionar aqui o António, que é o número 10, que é do 9º ano e da turma A. Não nos vamos preocupar muito com a morada, e também vamos colocar aqui um código postal, traço, ok. Então, teremos aqui a informação do nosso aluno, e eu já posso adicionar este registro à minha base de dados. Porquê é que este código interno me aparece como número 4? Porque eu já fiz algumas experiências com a tabela, e o facto de eu já ter criado registros naquela tabela e depois de os ter eliminado, o auto-incrementado continua. Isto acontece em qualquer tabela, acontece no Paradox, no Database, neste tipo de tabelas acontece, creio que mesmo até nas do Access também acontece isso. Portanto, temos então aqui a nossa informação. Poderia adicionar um novo registro e colocávamos aqui a Maria como o número de turma 2, e se quiséssemos preenchemos o resto da informação ou não. Quando navegamos nestes botões, que andamos para o registro anterior e para o seguinte, ele por defeito grava a informação que estava ativa no registro. De qualquer modo, por vezes neste objeto nem sempre isso é muito certo, mas de uma maneira geral funciona. Portanto, já temos então aqui o nosso formulário de alunos. Vou muito rapidamente construir o formulário de códigos postais e volto já para continuar com o resto da explicação. Ok, continuamos então com a nossa aplicação. Eu já configurei o formulário de códigos postais, já adicionei o objeto de control. No Events On, Activate e no Close já coloquei o código respectivo para colocar ativas as tarefas, e já fiz a ligação no menu de códigos postais para abrir o form respectivo. Portanto, se executar a aplicação, já posso vir aqui ao meu formulário de códigos postais, colocar aqui, por exemplo, 1100, 000, Lisboa, por exemplo. Existem tabelas de códigos postais que facilmente o Paradox importa. Se eventualmente quiserem fazer isso como um exercício didático com os alunos, também é relativamente fácil. Podemos aqui adicionar, portanto já temos aqui 2 códigos postais só para visualizarmos. E agora um aspecto que era interessante é que este código postal que eu coloquei aqui fosse, digamos, referido ou fôssemos buscá-lo à nossa tabela de códigos postais. Se eu colocar aqui um código postal que não existe, ele não me põe qualquer problema, porque não está a fazer nenhuma ligação nem nenhuma verificação. Então, eu posso perfeitamente vir aqui e colocar um código postal qualquer, sem qualquer controle. Vamos ver como é que nós podemos configurar este campo de forma
a ir buscar a informação à tabela de códigos postais. Então eu vou à minha janela de alunos e vou utilizar um objeto que me vai buscar a informação à tabela de códigos postais e guardar aqui na tabela de alunos. Esse objeto é um objeto que nós temos disponível, que é ou este objeto, ou o lookup como o box, ou o list box. Podemos utilizar um deles. O list já sabem provavelmente que é aquele que está aberto na lista. Este é o que, quando selecionado, nós abrimos. Como é que este objeto é configurado? Eu tenho que lhe dizer, dar duas informações. Uma delas é onde a informação vai ser guardada, em que tabela e em que campo. E outra é onde ele vai buscar a informação. Então vamos começar pela tabela em que vai ser guardada. A tabela que vai ser guardada é na tabela de alunos e é no campo código postal. Onde é que ele vai buscar a informação? Ele vai buscar a informação aqui no list source à tabela de códigos postais e vai guardá-la e vai guardar o campo código postal. Portanto, esta informação código postal vai passar para este campo código postal. O campo que é visualizado, portanto, quando eu abro o objeto ou o componente, eu escolho aqui qual é. Eu escolho ou visualizo o código postal ou visualizo a localidade. Então eu vou colocar aqui o código postal, uma questão de simplicidade, e já temos este objeto configurado para trabalhar já na tabela com os dados da tabela de códigos postais. Só que a tabela de códigos postais neste formulário não está ativa. Então eu tenho que vir aqui e ativar e fechar da mesma forma a tabela de códigos postais. Desculpa, tcp.close. E vamos guardar e executar a nossa aplicação. Vamos ver então se ele por acaso já vai buscar esta informação. Vai, aqui está um valor que ele não reconhece, não consegue visualizar. Vamos adicionar um novo valor. O António, temos um António, uma Maria e um João. Ok, número de turma 5, é suficiente. E vamos agora escolher aqui o nosso código postal. Vamos escolher o 4100 e reparem que se eu vier aqui aos anteriores, cá está, e se vier aos seguintes, cá está também. Portanto, eu posso vir aqui e dizer que este afinal não é, e ela automaticamente atualiza. Claro que, a partir do momento em que eu faço isto, não preciso ter estes dois objetos em simultâneo no meu formulário. Vou ter apenas ou um ou outro. O que é que era simpático também? Era eu visualizar aqui a localidade que eu escolhi. Portanto, se eu vou buscar o código postal de Lisboa, era simpático que eu visualizasse. O Delphi tem uma opção, que é, nós podemos criar campos que se referenciam a outras tabelas. Em que, por exemplo, imaginem que na tabela de alunos utilizavam o código do curso, ele ia buscar, por exemplo, a descrição do curso, enfim, muitas outras situações do género. Neste caso, vai buscar o código postal. Então, como é que nós configuramos esse campo? Adicionamos um novo campo e vamos lhe dizer que é um campo lookup. Um campo data é os campos normais, são os campos que nós temos. Um campo calculado, calculated, é um campo que é função do valor de outros campos. No mesmo registro, por exemplo, em que tivessem, imaginem, o preço unitário, a quantidade, calculavam, por exemplo, o preço total. Portanto, podemos utilizar este campo. Neste caso, vamos usar um campo lookup, que é um campo que vai fazer referência a outra tabela. Eu vou chamar localidade, vou dizer que é do tipo string, vou-lhe dar um tamanho, era uma questão de ver o tamanho do campo na base de dados.
localidade tem 60, não necessitávamos que fosse tão grande, mas também não tem qualquer problema. Portanto, 60, no entanto, se colocar em 50, ele visualiza, portanto, a visualização é que é menor, não tem qualquer problema. Aqui vamos dizer onde é que o campo vai buscar a informação e aqui como é que a ligação é feita com esta tabela. Vamos aqui buscar a ligação, ele vai buscar a tabela de códigos postais, vai como resultado dar o campo código postal, desculpem, código postal não, perdão, como resultado vai dar a localidade e a ligação entre as duas tabelas aqui é o código postal, ou seja, o código postal de uma liga com o código postal da outra. Dizemos OK e já podemos ir aqui à nossa tabela de alunos e adicionar, vou fazer agora manualmente só para verem como é que ficava. Nem precisamos de label, basta colocar o objeto aqui à frente. Vamos ao Data Control, ao DB Edit, desculpem, é o Edit. Qual é o DB Edit? Este é o DB Text, é este. Ok, vamos ao DB Edit. Se clicarem no Control, podem posicioná-lo exatamente onde querem. E vamos fazer a ligação só para verem manualmente, entre aspas, como é que fazemos a ligação. Não é um DB Edit. Mas por acaso até exatamente, desculpa, é sim senhora. Ok, vamos aqui a fazer a ligação à tabela de alunos e ao campo localidade. Vamos ver que já vai aparecer aqui o nosso campo localidade. Nem preciso de colocar aqui uma descrição em cima, porque quando eu visualizar isto, vou pôr isto ligeiramente mais pequeno, okay, isto já me vai aparecer, vamos guardar, já vai aparecer direitinho. Ok. Este campo na prática não existe, ou seja, fisicamente não existe na tabela, só existe como um campo referenciado. A primeira parte do vídeo que eu vos queria mostrar era esta. Já a seguir mostro-vos como adicionarmos uma tabela de módulos, ou seja, vamos partir do princípio que os alunos vão fazendo módulos, que acontece isto em alguns, portanto, alguns tipos de ensino, por exemplo, no ensino vocacional ou no ensino profissional, e nós queremos ter a informação ou adicionar a informação dos módulos que os alunos iam realizando. E, portanto, na segunda parte vou-vos mostrar como é que podemos fazer isso. Obrigada.